que é, na verdade, essa grande quantidade de espécies de bactérias que vivem nos nossos intestinos. E olha só que impressionante, nós temos o mesmo número de bactérias e células no corpo, ou seja, 3,0 vezes 10 elevado a 13. Nós temos 30 trilhões de células no organismo e temos o mesmo número de bactérias. É claro que a maior parte dessas bactérias está no intestino. Bom, então não seria exagero nenhum dizer que o nosso intestino é uma grande arena onde acontece uma eterna guerra entre bactérias do bem e entre bactérias do mal. E olha só que interessante. Quando começa a formação do nosso microbioma intestinal, ou seja, quando que começa a colonização do intestino por bactérias do bem e bactérias do mal? Começa no nosso nascimento, né, como vocês estão vendo aí a publicação. Então, no nascimento, né, quando o parto é vaginal, ou seja, quando o parto é natural, o bebê engole bactérias da vagina da mãe, e essas são as primeiras bactérias que vão formar o microbioma intestinal desse bebê. Então, vocês imaginam um bebê que nasce de parto cesariano, né, ele não vai ter esse primeiro contato, essa primeira colonização com essas bactérias probióticas, né, que são bactérias do bem. Né? Então, não é à toa que hoje em dia muitos estão, mesmo quando o parto é cesariano, tem muitos médicos que já estão fazendo a prática de esfregar um material na vagina da mãe e colocar na boca do bebê, para justamente ele ter essa primeira colonização de bactérias probióticas no intestino. Quais são as outras formas de transferência da microbiota intestinal da mãe para o bebê? Através do contato pele a pele, né, por isso é tão importante. Depois que assim que o bebê nasce, ele já ir para o peito da mãe, já ir para a pele da mãe. Né? Essa transferência de bactérias se dá através desse contato. Através do leite materno, né, como vocês estão vendo na figura. O leite materno é uma importantíssima forma de transmissão de bactérias probióticas da mãe para o bebê. E através da pré-mastigação de alimentos, né, que a gente sabe que muitos animais fazem isso na natureza, né? Pré-mastigam os alimentos e colocam na boca do bebê, e nós perdemos esse hábito. Né? Nós consideramos que isso não é higiênico. Né? Então vejam a importância da saúde da mãe antes mesmo dela engravidar, porque esse microbioma da mãe ele vai ser diretamente transferido para o seu bebê. E como a gente vai ver, ele vai determinar a saúde do filho para o resto da vida. Bom, aqui é uma outra publicação que mostra exatamente a mesma coisa, tá? Que mães obesas tendem a ter uma microbiota intestinal de pessoa obesa, ou seja, uma microbiota intestinal com predominância de bactérias patogênicas, e ela tende a transferir esse microbioma para o bebê dela, que provavelmente vai ser uma criança obesa. Né? E nós sabemos hoje que 70% das crianças obesas tendem a se tornar adultos obesos. Né? E, em contrapartida, uma mãe saudável, né, ela tem uma microbiota intestinal saudável e ela vai transferir para o seu filho, para o seu bebê, uma microbiota intestinal saudável, com predominância de bactérias do bem, que são as bactérias probióticas. Bom, aqui algumas publicações mostrando que essas bactérias probióticas têm uma profunda influência em todas as nossas funções metabólicas. Tá? Pessoal, estou vendo alguém copiando aí, não precisa copiar, porque eu posso disponibilizar para vocês, tá? Por e-mail, então fiquem tranquilos com isso. Bom, então olha só que interessante, essa publicação de 2014, ela nos mostra que bactérias probióticas podem controlar o crescimento de bactérias patogênicas, né, que são as bactérias do mal, por estimularem células do intestino a produzir peptídeos antimicrobianos. Ou seja, existe uma comunicação das bactérias probióticas com as células do intestino que produzem peptídeos antimicrobianos que acabam matando as bactérias do mal. Então vejam como é sofisticada essa comunicação entre as bactérias do nosso intestino e as células do intestino. Então vejam que as publicações elas mostram explicitamente isso, né? O papel da microbiota intestinal na definição da saúde humana.
não é só mais um fator que vai influenciar a saúde, é o fator, é o grande fator. Bom, aqui é só mais uma publicação que mostra a mesma coisa, né, que as bactérias são transferidas da mãe para o bebê. E o que acontece? Se o intestino é a maior porta de entrada do organismo, com 200 metros quadrados, então da integridade desse epitélio gastrointestinal depende toda a nossa saúde. Só que nós temos agredido constantemente o nosso epitélio gastrointestinal. A gente sabe que não existe nada que agrida mais o epitélio gastrointestinal do que a oxidação. Né? E a nossa dieta, ela é extremamente oxidativa. Né? Desde o café da manhã até a última refeição do dia, a gente consome alimentos extremamente oxidativos e pior do que isso, alimentos pobres em antioxidantes. Né? Então o que acontece? Essa oxidação acaba agredindo o epitélio gastrointestinal e acaba acontecendo isso daí que vocês estão vendo, né? Um processo de erosão intestinal, entre aspas, né? E o que acontece? Para a gente proteger o intestino, então, a gente tem que diminuir a quantidade de alimentos oxidativos. Né? O que são alimentos oxidativos? Né? Muita carne, muito leite, muito açúcar, muita gordura hidrogenada, muita gordura saturada. Né? Então, tudo isso agride muito o intestino. E, ao mesmo tempo, a gente tem que aumentar a oferta de antioxidantes. Né? Isso é fundamental. Porque é isso que vai fortalecer as pontes de hidrogênio que mantêm as células do epitélio gastrointestinal unidas. Né? Além de outros fatores, como zinco, vitamina D, como a gente vai ver mais para frente. Bom, então o que acontece? Nesse processo de perda da continuidade do epitélio gastrointestinal, bactérias nocivas podem atravessar o epitélio gastrointestinal, né? Entrar em contato com células do sistema imune, desencadeando um quadro de contato alergênico, né? Um quadro de leucocitose, e doenças como gastrite, esofagite, colite, úlceras, doenças autoimunes, né? Todas têm origem nesse processo de disbiose intestinal. Né? Disbiose é justamente o crescimento excessivo de bactérias patogênicas, que são as bactérias do mal, que começam inclusive a suprimir as bactérias probióticas, que são as bactérias do bem. Né? Aquilo que eu falei para vocês, o nosso intestino é uma arena, né? Onde existe uma guerra constante entre bactérias do bem e bactérias do mal. Então aí para vocês verem a diferença entre uma mucosa saudável e uma mucosa com permeabilidade excessiva, né? Ou seja, com hiperpermeabilidade intestinal. Aí começa a passar um tanto de coisa que não deveria estar passando. Então a grande questão é como manter um tapete de 200 metros quadrados sem nenhuma falha. Eu não conheço melhor forma de fazer isso do que, por exemplo, o suco verde. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar, está na moda, essa coisa de suco detox e tal. O fato é que existe toda uma ciência por trás do suco verde, né? Mostrando o quê? Mostrando que o suco verde é, na verdade, um banho de antioxidantes no epitélio gastrointestinal. E a partir do momento que as células do intestino estão abastecidas de antioxidantes, elas têm melhores condições de resistir a essas agressões externas. Né? Bom, aqui só mostrando que através das nossas escolhas alimentares, a gente vai determinar o tipo de bactéria que vive nos nossos intestinos, e isso vai ter uma profunda influência na nossa saúde. Aqui são os fatores que podem levar à hiperpermeabilidade intestinal. Né? Então aqui nós temos, por exemplo, os anti-inflamatórios não esteroidais, né? Non-steroid anti-inflammatory drugs. Né? Então esses anti-inflamatórios não esteroidais, eles detonam com as bactérias do intestino. Né? Não só com as bactérias patogênicas, mas com as bactérias probióticas também, são as bactérias do bem. Né? E quantos médicos por aí sabem que depois de uma antibiótico terapia, a gente tem que suplementar probióticos para a gente repor o microbioma intestinal? Pouquíssimos médicos sabem disso. Né? Você chega, você faz uma antibiótico terapia e ele não recomenda ao paciente que faça essa reposição dessas bactérias que o antibiótico matou. Né? E pior do que isso, além de desconhecer isso, ele ainda não encaminha o paciente para o nutricionista. Né? Bom, o álcool, né, é um outro grande fator que
contribuem para a hiperpermeabilidade intestinal, né? Então, moderação aí no consumo. As lectinas, né, que são componentes aí de grãos, de cereais, de sementes, né? Então, em excesso, tanto as lectinas quanto as saponinas, né, que são componentes de grãos e cereais, então, em excesso, esses componentes podem levar à hiperpermeabilidade intestinal. Nós temos as globulinas do trigo, né, e temos a gliadina também do trigo, e como a gente vai ver daqui a pouco, são componentes que também contribuem muito para a hiperpermeabilidade intestinal. Temos a capsaicina, né, que é um componente da pimenta, né, aí, no caso, essa preocupação em relação à capsaicina é quando ela é suplementada de forma isolada, né, e não quando ela está presente naturalmente na pimenta. Temos também a deficiência de zinco e de vitamina D, que são grandes fatores que levam à hiperpermeabilidade intestinal também. Bom, então muito tem se falado aí sobre o glúten, né? É um assunto que está na moda, né? Será que ele é mocinho? Será que ele é vilão? Como é que é essa história do glúten? Bom, então o fato é que o glúten ele é formado por duas proteínas. Uma se chama glutenina e outra se chama gliadina, né? E a gliadina, ela tem justamente esse efeito que vocês estão vendo aí. Ela enfraquece as chamadas tight junctions, né? Que são junções responsáveis por manter as células epiteliais unidas, né? E com isso, a gliadina, o glúten em excesso, ele causa hiperpermeabilidade intestinal, né? Bom, aqui está uma publicação de 2014 que mostra bioquimicamente como isso acontece, né? Então você tem fragmentos de gliadina no intestino que se ligam a determinados receptores e provocam a translocação de uma proteína chamada zonulina. Ela se liga a outros receptores que enfraquecem as tight junctions, né, que são as junções estreitas entre essas células, resultando nesse processo de hiperpermeabilidade intestinal. E o que acontece? Você tem vários fragmentos de bactérias patogênicas, você tem fragmentos de peptídeos alimentares do leite, do glúten, que começam a passar para a corrente sanguínea e, no caso aqui, começam a entrar em contato com células de defesa do organismo, desencadeando respostas imunes descontroladas, né? Então, esse é o processo fisiopatológico de surgimento de todas as doenças autoimunes, né? Como a gente vai ver mais para frente. Gente, existem centenas de publicações atualmente mostrando que o glúten ele aumenta a permeabilidade intestinal tanto em indivíduos celíacos como em indivíduos não celíacos. Então aí um outro slide mostrando como se dá esse processo de hiperpermeabilidade intestinal e de consequentemente autoimunidade, né? Porque o que acontece? O sistema imune ele começa a ficar doidão, né? Porque é muita coisa passando ali no intestino e a maior concentração de células do sistema imune está associada ao intestino. Não é um tapete de 200 metros quadrados, né? Não é a maior porta de entrada do organismo. Então, nesse tapete de 200 metros quadrados é onde está concentrada a maior linha de defesa do organismo, ou seja, as células do sistema imune estão basicamente concentradas no intestino, né? E o que acontece? Você começa a ter um processo, uma resposta alergênica, uma resposta do sistema imune descontrolado, ela começa a produzir uma série de anticorpos, e se você der o azar de ter em alguma proteína do seu organismo a mesma sequência de aminoácidos que tem no glúten, ou que tem na caseína, ou que tem em qualquer outra proteína da dieta, o que acontece? Você tem um processo que os seus anticorpos começam a atacar as suas próprias proteínas. E essas são as doenças autoimunes. Essa é uma esclerose lateral amiotrófica, é um lúpus eritematoso, né? E por aí vai. Olha a quantidade de publicações científicas mostrando a relação entre o glúten e doenças autoimunes, né? Esclerose múltipla, diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, a psoríase, artrite reumatoide, síndrome de Gog. Então, não sei se você está querendo. É provado que com uma mudança drástica da alimentação você consiga
reverter esse tipo de doença? Sim, claro. Uhum. A colega perguntou se com a mudança da alimentação a gente consegue reverter esse processo. É claro que consegue, né? Então, por exemplo, hoje em dia a gente já tem falado em dieta sem glúten para tratamento da obesidade, né? Existem várias publicações que mostram isso, para tratamento de doenças autoimunes, né? Os comportamentos autísticos de crianças, eles reduzem drasticamente quando a gente tira o glúten e a lactose da dieta, né? E os laticínios da dieta, né? Bom, então vamos entender um pouco melhor de que forma que isso acontece, tá? Então aqui você tem o intestino em disbiose, né? O que é disbiose? É um crescimento excessivo de bactérias patogênicas, né? Esse crescimento excessivo de bactérias patogênicas acaba suprimindo as bactérias probióticas, que são as bactérias do bem, né? E no momento que isso acontece, como as bactérias do bem são as responsáveis por manter as células do epitélio unidas, né? Quando as bactérias do bem morrem, começa a haver esse processo de permeabilidade intestinal. Então nós temos um aumento da permeabilidade intestinal. Com isso a gente começa a ter o quê? Uma maior translocação de bactérias patogênicas e de fragmentos de bactérias patogênicas. Isso aqui cai na corrente sanguínea? O que vocês acham? Cai, né? E o que acontece? Quando cai na corrente sanguínea, são os chamados LPS, né? São esses fragmentos de bactérias patogênicas. Eles caem na corrente sanguínea e eles começam a circular no corpo inteiro. E aí o que acontece? Esses LPS, eles se ligam a determinados receptores celulares chamados TLR4, e quando eles se ligam ao TLR4, eles ativam processos inflamatórios dentro da célula. Ou seja, a pessoa que está com hiperpermeabilidade intestinal, ela está sujeita a ter inflamação em todas as partes do corpo, inclusive no fígado, que é o que está sendo mostrado aqui, né? Essa inflamação sistêmica, ela gera uma resistência à insulina, que por sua vez pode evoluir para um diabetes, pode estar muito associado com obesidade, né? Excesso de gordura no fígado, né? Que pode inclusive evoluir para um quadro de esteatohepatite e de câncer no fígado, né? Mas o mais importante é que vocês entendam que essa inflamação sistêmica, ela começa onde? Vamos lá, galera, onde? Intestino. No intestino, exatamente isso. Olha só, a gente começa a ver doenças como osteoartrite, né? Mas poxa, osteoartrite, publicação de 2016, tá? Acabou de sair. Osteoartrite é uma coisa que dá na articulação. O que isso tem a ver com o intestino? Tá aí, ó, publicação mostrando que os lipopolissacarídeos, né, têm influência na osteoartrite. E esses lipopolissacarídeos estão passando para a corrente sanguínea porque o intestino está com permeabilidade intestinal. Aí mostrando, né, a fisiopatologia desse processo, né? Então vocês podem ver aqui os lipopolissacarídeos, né, se ligando a receptores celulares, né, e ativando processos inflamatórios, aonde? Na célula endotelial, né, que vai gerar resistência à insulina, vai gerar aterosclerose, né, que é a obstrução desses vasos, né? Resistência à insulina no músculo, vai gerar fígado gordo não alcoólico lá no fígado, e vai gerar inclusive osteoartrite nas articulações. Tudo isso começando aonde? No intestino. E a conclusão dessa publicação foi justamente que os LPS, eles podem ser considerados o maior fator de risco para a osteoartrite. Olha só que impressionante. O que é a osteoartrite? A osteoartrite é uma doença autoimune que ocorre nas articulações, né, que gera dores terríveis, né, inclusive levando a invalidez, né, doença terrível. Bom, e quando esses lipopolissacarídeos se ligam a esses receptores celulares, a gente ativa o fator de transcrição nuclear kappa-beta, que é esse NF-kappa-beta, né, que é como se fosse o gene que controla a inflamação dentro da célula, né? Então, quais fatores ativam esse cara aqui? O trigo, né, que é a gliadina, né? Exercício físico de longa duração, um sono ruim, né? A gente sabe que cada vez mais tem pessoas que dormem mal, pessoas que dormem muito tarde, ficam até 1, 2 horas da manhã na internet, vai acordar o quê? Vai acordar inflamado, né? Porque aumenta a expressão do NF-kappa-beta, né? Poluição, poluentes de todos os tipos, né?
espécies reativas de oxigênio, são chamados radicais livres, né? Vamos entender que a Coca-Cola, o glúten, os laticínios em excesso, as carnes em excesso, o açúcar refinado, a gordura hidrogenada são os mandantes do crime. Mas quem executa o crime, quem causa o dano na membrana da célula, quem causa o dano no DNA, é o radical livre. Então é por isso que a nossa dieta tem que ser muito rica em antioxidantes para a gente neutralizar o excesso de radicais livres. E são eles que executam o crime. Bom, aí temos vários outros fatores que levam ao aumento da inflamação, né? Olha só que interessante, a quantidade de doenças que está relacionado com a microbiota intestinal, né? Então temos autismo, febre mediterrânea, aterosclerose, pancreatite, diabetes, obesidade, fibromialgia, doenças do fígado, alergias, tudo isso começando no intestino. Até mesmo a osteoporose pode ser considerada uma doença lipotóxica que começa no intestino. Olha só que coisa mais impressionante. Bom, e aí o que acontece? Então, se é tão importante assim a gente manter uma microbiota intestinal saudável, então vamos ver quais são os fatores que influenciam nessa microbiota intestinal, né? E a gente sabe aí, através de várias publicações, que um dos principais fatores que detona com o microbioma intestinal é justamente o ferro que é adicionado na farinha de trigo, né? Então esse ferro que é adicionado na farinha de trigo, ele destrói bactérias probióticas, que são as bactérias que fazem bem no intestino, e estimulam o crescimento de bactérias patogênicas, que inclusive utilizam o ferro, né, como alimento, né? Então o ferro em excesso no intestino, ele gera esse processo, né, de um efeito antibifidogênico, né? E isso leva à inflamação também, tá? Aditivos alimentares, né, emulsificantes, né, todas essas coisas que a gente encontra nos alimentos industrializados, né, cada vez mais publicações associando esses aditivos alimentares com inflamações no intestino, né, que começam porque esses aditivos, essas substâncias, que são substâncias estranhas ao corpo, né, são substâncias que não deveriam estar sendo ingeridas, né, elas causam o quê? Danos à microbiota intestinal. E essa pesquisa especificamente, ela avaliou os efeitos da carboximetilcelulose, CMC, e do poliassorbato 80, né, no intestino dos ratos, né? E a pesquisa concluiu que essas substâncias, esses aditivos alimentares, eles diminuem a espessura da camada de muco no intestino, né, que é aquela camada que protege o intestino, aumentando a hiperpermeabilidade intestinal. Bom, aí só mais publicações mostrando a mesma coisa, tá? A sigla em inglês mais utilizada para disbiose é SIBO, né, que é Small Intestinal Bacterial Overgrowth, né, que é esse crescimento excessivo de bactérias, né, patogênicas. E quais são os sintomas? Dor abdominal, desconforto, inchaço, distensão abdominal, diarreia, flatulência, né? Tudo isso é sintoma de crescimento exagerado de bactérias patogênicas no intestino. Olha a quantidade de doenças associadas ao intestino, né? E olha a quantidade de referências científicas que mostram isso, né? Então temos diabetes, doenças hepáticas, doenças cardíacas, câncer, AIDS. Olha só que impressionante, até mesmo a AIDS está relacionada com a qualidade do intestino, né? Então a hipótese, né, desses autores, desses estudos, né, é justamente que alterações gastrointestinais, né, podem enfraquecer a imunidade e levar a um aumento da expressão do vírus da AIDS, né? Autismo, doenças reumáticas, osteoartrite, psoríase, esclerose lateral amiotrófica, obesidade, depressão, ansiedade, Alzheimer, até mesmo a acne, né, uma doença que... Onde é que a gente ia imaginar que acne tem alguma coisa a ver com o intestino, né? Olha aí as publicações. Bom, então vamos entender um pouco melhor sobre essas bactérias probióticas, né, que são as bactérias do bem, né, que habitam os nossos intestinos. Bom, então a nossa saúde depende basicamente da composição do nosso microbioma intestinal, né? Nós temos
milhares de espécies de bactérias diferentes no intestino. Dentre elas o Lactobacillus acidófilos, né, que ele ocorre naturalmente no intestino, na boca, na vagina, né, e é justamente o Lactobacillus acidófilos que produz a enzima lactase, né, que vai ser a enzima que vai digerir a lactose. Né. E o que acontece? Quando a pessoa bebe álcool, ela acaba matando boa parte desses Lactobacillus acidófilos no intestino, e é por isso que depois que a gente bebe, 72 horas depois da gente beber, a gente está intolerante à lactose. Né? Ou seja, é muito interessante depois que você bebe, você tomar um suplemento de probióticos para você repor esse microbioma intestinal que foi, entre aspas, aí, assassinado pelo álcool. Né? Bom, então os probióticos são bactérias do bem, né, como a gente já falou. Os benefícios vão muito além de uma boa saúde intestinal. Então o que acontece? Aquilo que a gente já falou, né, uma alimentação moderna, né, cheia de aditivos químicos, né, são as principais causas de desbiose intestinal, né, ou seja, dessa alteração da composição do microbioma intestinal. Então, com isso a gente pode dizer com certeza que todas as pessoas precisam de probióticos. Né? Aí a forma que ela vai ingerir o probiótico, né, seja através de suplementos, seja através do kefir, seja através de alimentos, né, então isso aí vai variar de pessoa para pessoa. Mas pouco adianta você colocar esses probióticos no intestino e você não cuidar deles. Né? Então eu gosto muito da visão do Ayurveda sobre o organismo, né, que o Ayurveda, a ciência da medicina ocidental, ela enxerga o corpo como se fosse uma máquina. Né? E a ciência do Ayurveda enxerga o corpo como se ele fosse um jardim. Né? Ou seja, a gente tem que colocar essas bactérias probióticas no intestino, mas a gente tem que cuidar delas. E como que a gente cuida delas? Não matando elas. Depois de qualquer terapia com antibióticos, a gente tem que suplementar de novo essas bactérias, né? Tomando sol, né? Consumindo boas fontes de zinco na dieta. Né? Então, a mesma alimentação industrializada que mata as bactérias boas, favorece a proliferação de bactérias do mal no intestino. Tá? Bom, então existem várias funções dos probióticos, né? Eu vou passar um pouco mais rápido isso aqui é um pouco técnico demais. Tem a função nutricional, né? Os probióticos podem sintetizar vitaminas no nosso intestino, inclusive vitaminas do complexo B, vitamina K. Nós temos a função digestória, né? Então esses probióticos eles sintetizam enzimas digestivas. Olha isso, gente, bactérias sintetizando enzimas digestivas. Tá? Regulação do trânsito intestinal, função cardiovascular, né? Relacionada inclusive com redução dos níveis séricos de colesterol. Função metabólica, né? Essas bactérias são produtoras de substâncias essenciais ao metabolismo. Função imunomoduladora, né? Essas bactérias modulam as respostas imunes. Né? E olha só que impressionante isso daqui, gente. A influência dessas bactérias na nossa saúde, na nossa vida, é muito maior do que a gente podia imaginar. Então aqui a gente tem uma publicação de 2014 que mostra que até mesmo os nossos hábitos e preferências alimentares podem ser determinadas pelo tipo de bactéria que habita os nossos intestinos. Ou seja, essas bactérias formam sindicatos no intestino e determinam o que você vai comer. Determinam o que você quer comer naquele momento. Então aí vai a pergunta: será que você controla suas bactérias ou suas bactérias controlam você? Bom, então para a gente cuidar dessas bactérias do intestino, a gente tem que dar a comidinha delas. Como que é o nome da comidinha delas? Prebióticos, né? São chamadas fibras prebióticas. Né? Então são essas fibras prebióticas que vão estimular o crescimento e a proliferação de bactérias probióticas. Né? E a gente sabe como é que está a alimentação hoje das pessoas. Será que está rica em fibras ou está pobre em fibras? Está muito pobre, né? Tudo é refinado, né? Enfim. Aí são os principais prebióticos que são utilizados, né? Que inclusive estão presentes nos alimentos de forma natural. E a gente pode encontrar aí prebióticos em basicamente todos os alimentos de origem vegetal. Né? Então na chicória, no aspargo, no alcachofra, no alho, na cebola, alho poró, brócolis, assim por diante. Né?
Essas bactérias que habitam o intestino grosso, elas utilizam os prebióticos como fonte de alimentos, né? E esses prebióticos, né, que são a comidinha das bactérias, eles conseguem aumentar significativamente o número de bifidobactérias no cólon, que são bactérias benéficas, né? E ao mesmo tempo reduzir a população de bactérias patogênicas. Então olha só que interessante. Bom, e aí entra o suco verde, né, como uma fonte potencial de bactérias probióticas, né, e uma excelente fonte de fibras prebióticas, né, desde que esse suco seja feito de forma adequada, né, e é isso que a gente ensina nos nossos cursos. Bom, então aqui a gente chega na classificação dos alimentos quanto à energia vital, né, foi uma classificação que foi proposta pelo Dr. Zekeli. Infelizmente a gente não vê essa classificação na faculdade, né? Mas é uma classificação que faz todo sentido para mim, né? Então aí eu coloquei os dois extremos, né? Primeiro o açúcar branco, que é o pior alimento que existe, se é que isso pode ser considerado um alimento, né? E aqui desse lado os brotos, né? Que são com certeza os alimentos de mais alta energia vital que existem, né? Bom, aí a gente pergunta assim, você consome açúcar? A pessoa fala açúcar? Não, açúcar não, acho que não. Aí você fala, mas você consome donuts? Aham. Você consome pão? Pão branco, por exemplo? Claro. Bolo também, né? Então, ou seja, a gente consome vários alimentos que contêm açúcar e às vezes a gente perde a noção do tanto de açúcar que tem nesses alimentos, né? Então o donuts, por exemplo, ele é o pior alimento que poderia existir, né? Ele é a reunião de tudo que faz mal no planeta tem no donuts, né? Então, assim, aí assim, a gente sabe que não é nada apetitoso uma mão assim de brotos, né? Acho que ninguém aqui pegaria esses brotos, colocaria na boca e comeria, né? Não é verdade? Mas aí a gente tem algumas estratégias culinárias para tornar esses alimentos, tornar a ingestão desses alimentos mais agradável, né? Uma dessas estratégias culinárias é justamente o suco verde. A gente vai ver daqui a pouco. Bom, pessoal, então essa aqui é a classificação dos alimentos quanto energia vital. Então aqui nós temos os alimentos potencialmente biocidas, né? Ou seja, alimentos que podem degenerar o metabolismo, degenerar o intestino, né? Especialmente se consumidos em excesso, né? Então a gente sabe hoje em dia que 80% da alimentação do brasileiro é isso daqui, ó. É açúcar, são massas brancas, amidos cozidos, gordura vegetal hidrogenada, laticínios, carne, soja, glutamato monossódico, adoçantes, né? Então 80% da população está consumindo isso daqui. E apenas 20% da dieta é esses outros grupos de alimentos que são alimentos saudáveis, né? Então o que acontece? O que a gente propõe é justamente inverter isso, né? E 80% da alimentação seja desses alimentos saudáveis e apenas 20% desses alimentos biocidas, né? Então aí nós temos, além dos alimentos biocidas, nós temos os alimentos bioestáticos, né? Que são alimentos cozidos, né? Que aí entra o arroz com feijão, vegetais cozidos, o brócolis cozido, a cenoura cozida, que são sim alimentos importantes, né? Para o nosso intestino, para a nossa saúde. E aqui nós temos o grupo dos alimentos bioativos, né? O nome já diz tudo, né? São bioativos porque eles têm componentes ativos que melhoram o metabolismo, né? São as frutas frescas orgânicas, são as hortaliças orgânicas, as castanhas, os superalimentos, né? E por fim nós temos os alimentos biogênicos, né? Que aí sim são os alimentos que geram a vida, né? Ou seja, são alimentos que desintoxicam profundamente o organismo, melhoram a saúde do intestino, regulam funções vitais, né? Estimulam a lipólise, que é a quebra de gordura, diminuem a lipogênese, que é a formação de gordura, né? São as sementes germinadas, os brotos, os superalimentos, né? Por que você colocou castanhas hidratadas? Castanhas hidratadas? Assim, sempre que a gente vai consumir qualquer tipo de semente, o feijão, o trigo, qualquer semente que você vai consumir, e as castanhas também, que são sementes oleaginosas, né? A gente sempre recomenda hidratar as sementes e os grãos por 8 horas na água, né? E isso por quê? Porque quando você hidrata uma semente ou um grão, você primeiro remove boa parte do ácido fítico, né, dos fitatos.
Os fitatos são componentes que existem naturalmente nos grãos e nas sementes, que podem, por exemplo, fazer quelação com minerais importantes como ferro, magnésio, o zinco, e esses fitatos acabam diminuindo a nossa absorção de minerais, né? Então, quanto menos fitatos a gente puder ter nos grãos e nos cereais, melhor, porque a gente vai aumentar a biodisponibilidade de zinco, de magnésio, de vários minerais, né? Biodisponibilidade é absorção, né? Existem outros motivos também, né? Quando você hidrata uma semente, você hidrata um grão, você torna essa semente mais digerível, né? Ou seja, você aumenta a sua capacidade de digerir e de assimilar os nutrientes daquela semente, né? Além do que quando você hidrata, por exemplo, um feijão, né? E a gente faz assim, a gente coloca um recipiente com água, coloca a semente lá dentro, depois de 8 horas a gente escorre a água, descarta a água, né? Que essa água é muito rica em antinutrientes, e aí a gente pode usar a semente. A gente pode inclusive cozinhar a semente, pode fazer brotos, qualquer coisa, né? E com isso a gente também reduz o tempo de cocção do alimento no fogão, né? Então você ainda economiza gás. Bom, pessoal, então não é surpresa nenhuma para vocês que os antioxidantes, os fitonutrientes, as fibras e os componentes nutracêuticos, eles estão presentes aonde? Nos alimentos biostáticos, bioativos e biogênicos. Então a gente deve priorizar esses alimentos na nossa dieta, tá? Bom, aí eu vou falar rapidamente do açúcar, né? A gente sabe que o açúcar, existem vários tipos de açúcar, né? Desde o açúcar mascavo, que pode ser considerado um bom alimento, né? Ele é fonte de ferro, fonte de minerais, né? Até o açúcar refinado, que é um crime, né? Então o açúcar refinado realmente é, com certeza, o alimento mais biocida que existe, tá? Bom, aquilo que a gente falou, né? A gente perde a noção do tanto que o açúcar está embutido nos alimentos que a gente consome no dia a dia. Aí uma informação que é suportada por vários artigos científicos, de que o açúcar é 8 vezes mais viciante do que a cocaína. Então, olha essa informação. Aqui foi uma pesquisa científica que foi feita com biscoitos Oreo, né, aquele biscoito industrializado aí, que a gente conhece. E essa pesquisa utilizou imunohistoquímica, né, para dosar um marcador de ativação neural, né, no núcleo accumbens, né, que é uma região do cérebro, que é na verdade o centro do prazer cerebral, e descobriram que o biscoito Oreo ativa mais neurônios do prazer do que a própria cocaína, né? Então, os deputados lá do Senado estão perdendo tempo, né? Balançando um saquinho lá de cocaína, poderiam estar comendo biscoito Oreo e iam ter uma onda muito mais legal do que a cocaína. Então a conclusão dos autores é justamente essa, né? Dietas ricas em açúcar, gordura, glúten, né? Tem o mesmo poder viciante de drogas opioides, né? Então, essa dieta industrializada, ela vicia mesmo, né? Fisiologicamente falando. Aí tem essa frase aí do Steve Jobs, né, que eu acho bem interessante. Ele diz que foco é justamente saber dizer não. Aí tem uma pesquisa que foi feita na Unifesp, que mostrou que 56% dos bebês tomam refrigerante frequentemente antes do primeiro ano de vida. Já deve ter visto isso daqui, né? E o pai tentando empurrar, né, a comida para o filho, né, de qualquer jeito, achando que está fazendo bem, né? Muitas vezes achando que está fazendo bem, né? E a gente na nutrição, na educação nutricional, a gente tem uma disciplina que chama de educação nutricional, em que a gente aprende que alimento bom a gente oferece para a criança. E alimento ruim a gente deixa a criança pedir. E aí a gente tem poder, né, como pais, como tios, como responsáveis pela criança, a gente tem o poder, o dever e a obrigação de regular a ingestão desses alimentos que fazem mal. Não é verdade? Bom, aí chegamos na gordura vegetal hidrogenada, né, que é um outro alimento biocida, né? E essa foto aí eu tirei lá no lixo do McDonald's, né? Eu entrei lá no lixo, dei uma vasculhada lá e tirei algumas fotos. E realmente eles fritam a batata frita na gordura vegetal hidrogenada. Inclusive essa gordura está presente no pão também, lá do McDonald's, né? Mas o que é essa gordura vegetal hidrogenada, né? A gente sabe que as gorduras, elas estão presentes nos alimentos, né, sejam eles de origem vegetal ou animal. Geralmente a gente encontra as gorduras presentes nessa forma cis, né, que é o ácido graxo cis,
que é a forma que a gente foi feito para digerir, para metabolizar. Então a gente tem enzimas digestivas que metabolizam essa gordura cis. Né? O que a indústria fez? Para aumentar o tempo de prateleira dos alimentos e para diminuir o custo de fabricação desses alimentos, ela pegou essa gordura cis, né, que é, por exemplo, um óleo de soja, que é, por exemplo, um óleo de milho, um óleo de girassol, submeteu a um processo industrial chamado hidrogenação catalítica, né, que ocorre em reatores, em câmaras de pressão, né, dando origem à chamada gordura vegetal hidrogenada, ou popularmente conhecida como gordura trans. Né. E aí alguém pode pensar, mas foi só um hidrogêniozinho que saiu do lugar. Que diferença que isso pode fazer? Isso é exagero, isso é coisa de natureba. Nada a ver, um pouquinho de gordura trans não faz mal. Acontece que a gente simplesmente não tem enzimas para metabolizar a gordura trans. A gente não consegue metabolizar a gordura trans. Essa gordura, ela literalmente plastifica as nossas células. Ela forma um plástico em torno das nossas células. A gente não consegue metabolizar. Ela é absorvida como se fosse uma gordura saudável, e quando ela é incorporada na membrana da célula, aí que o organismo vai ver, putz, o que eu fui fazer? Né? E não é culpa do organismo, porque essa gordura passa como se fosse uma gordura saudável no intestino. Né? Então aqui 11 efeitos desastrosos da gordura vegetal hidrogenada. Tá? Quando eu vou no supermercado, eu tenho que ficar preocupado em ler rótulos. O que vocês acham? Sim, né? Porque é lendo os rótulos que a gente vai saber o que a gente está colocando para dentro do nosso intestino. Né? Então olha só o que a gordura vegetal hidrogenada faz. Né? Vocês vão ver ela, gordura vegetal hidrogenada, vocês vão ver escrito gordura vegetal, vocês vão ver escrito óleos vegetais parcialmente hidrogenados. Tudo é a mesma coisa, tudo é gordura vegetal hidrogenada, tudo é gordura trans. Né? Então quando vocês verem lá na composição do produto 0% de gordura trans, e vocês olharem na composição e tiver gordura vegetal hidrogenada, vocês podem ter certeza que tem gordura trans naquilo. Né? Só que existe uma brecha na legislação que até certa quantidade de gordura trans é permitido colocar 0% de gordura trans na embalagem, o que é um absurdo. Né? Então o que a gordura hidrogenada faz? Ela altera o metabolismo do colesterol, aumenta a lipoproteína LDL, que pode estar relacionada com a aterosclerose, aumenta o caso de doença cardíaca em homens e mulheres, afeta respostas imunológicas das células de defesa, aumenta os níveis de insulina, aumentando o risco de diabetes tipo 2, reduz a quantidade de gordura do leite de mães que amamentam, né, causando prejuízo na qualidade alimentar do leite e também no crescimento do bebê, aumenta a atividade de peroxissomos, potencializando a formação de radicais livres, que são aqueles caras que a gente falou que executam crime, né? Pode estar relacionado com baixo peso em crianças, reduz o nível de testosterona, reduz a contagem normal de espermatozoides, reduz a capacidade reprodutiva, inclusive feminina, né? Pode estar relacionado com aumento total de incidência de câncer, enfim, fiquem longe da gordura vegetal hidrogenada. Tá? Então quando forem comprar um clube social, quando forem comprar um sorvete, fiquem atentos aos rótulos. Tá? Se tiver gordura hidrogenada, realmente deixa lá na prateleira, não leva para casa. Tá? Então, hoje em dia, tudo, basicamente todo produto industrializado tem gordura vegetal hidrogenada. Bom, aqui é o que eu chamo de tríade matinal da saúde, né? A água morna com 10 gotinhas de limão, o Chyavanprash, que é um medicamento que a gente utiliza muito no Ayurveda, que nada mais é do que uma mistura de 40 ervas diferentes, e o suco verde. Né? Então, aqui eu vou deixar vocês um pouco curiosos, né? A gente ensina sobre essa tríade matinal na saúde nos nossos cursos, né? Não vai dar para falar aqui. Bom, então olha só, Hipócrates, né? Há mais de 2 mil anos atrás, o que ele falou? Ele falou assim, velho, se você comer só podrão, seu intestino vai ficar de final. Né? Tem que comer as comidas saudáveis diariamente. Aí o discípulo falou, Hipócrates, está meio tosco, não vai rolar de publicar isso. Aí ele falou, firmeza, então bota aí nessa parada, que o seu alimento seja o seu medicamento. Né? Há mais de 2 mil anos atrás ele falou isso. Né? Há mais de 2 mil anos atrás ele falou que a saúde começa no intestino, e até hoje a gente não entendeu essa mensagem. Até hoje vários médicos, vários nutricionistas não entenderam essa mensagem. Então se vocês saírem daqui com essa mensagem, eu já estou satisfeito. Né? De que a saúde começa no intestino. Né?
Beleza, a gente já sabe que temos que comer mais alimentos saudáveis, né? Como frutas, tubérculos, hortaliças. A grande questão é como fazer isso, né? Gente, alguém aqui nesse auditório comeria 2 folhas de couve no café da manhã? Sério mesmo? Não, pura assim, ó, pura. Você come? Não, eu não como, mas eu comeria. Eu comeria também. Depois disso tudo que você falou aí, já suave. Bom, então esse auditório aqui realmente está diferenciado. Porque quando a gente pergunta, ninguém come 2 folhas de couve no café da manhã, né? Ninguém come um inhame cru com casca no café da manhã, não é verdade? Muito difícil fazer isso. Pois é. Ninguém come um alface no café da manhã, não é verdade? E espinafre, alguém pegaria uma folha de espinafre e comeria no café da manhã? É difícil fazer isso, né? E limão? Vocês coloquem lá no YouTube, tem um vídeo lá que mostra a careta dos bebês comendo limão, a coisa mais engraçada do mundo. Então você chuparia um limão no café da manhã? Eu não consigo fazer isso. Eu realmente não consigo fazer. Mas a gente consegue fazer isso de forma agradável, preparando um suco verde, por exemplo, né? Então eu olho o suco verde não como uma moda detox, né? Não como um suco detox, suco para o emagrecimento, né? Suco para ficar fitness, né? Para ficar fit e tudo mais, né? Tudo isso é reducionismo, né? Não acreditem nessas promessas, né? Fujam de receitas prontas, né? Eu gosto de olhar o suco verde como uma oportunidade culinária, como uma oportunidade terapêutica de você ingerir uma grande quantidade de componentes nutracêuticos que vão melhorar o seu metabolismo, que vão melhorar a sua disposição no dia a dia, vão melhorar o seu intestino, vão melhorar o seu trânsito intestinal, vão melhorar a sua memória, a sua capacidade de foco, a sua concentração, vão diminuir a gordura que existe no seu corpo, né? Porque a gente sabe que o tecido adiposo, ele não é um mero estoque de gordura, ele é um tecido secretor ativo. Ele está sendo considerado nas publicações mais recentes como um tecido endócrino, como uma glândula endócrina, que inclusive produz citocinas inflamatórias, agravando aquele quadro de inflamação que a gente viu lá atrás, né? Então por isso é interessante a gente ter quantidades ideais de gordura no corpo, né? Nem muito e nem muito pouco, né? Bom, aí tem aqueles que falam assim, mas eu tenho preguiça de ir na feira, sábado é o único dia que eu posso dormir até tarde, sábado e domingo. Até parece que eu vou acordar sábado cedo para ir na feira e tudo mais. Gente, hoje em dia já tem até empresas entregando o suco verde na casa das pessoas. Assim, entregando o suco verde pronto, eu ainda não conheço, mas entregando os alimentos já separadinhos, embalados para você preparar o seu próprio suco verde, né? Então olha só que legal, essa empresa chamada SupraSuco, né? Está aí o contato deles. Você entra lá em contato, você fala assim, eu vou querer assinar aí o suco verde e tal, e eles entregam na sua casa todo sábado uma cesta, né, onde já tem em uma sacolinha tudo separado para você preparar o seu suco verde diário, né? É orgânico. Uhum. Então olha só que bacana a proposta deles, né? Justamente estimulando a pessoa que não tem tempo, que não quer ir à feira, né, de preparar o seu suco verde diário, né? Aí vocês podem entrar em contato através do e-mail, acho que tem lá no Facebook também. Bom, então aquilo que a gente estava falando, né? Como que a gente consegue combinar esses alimentos, né, tão saudáveis em preparações que sejam agradáveis? Porque a gente nunca pode deixar de lado o prazer de se alimentar, né? O prazer de se alimentar é algo assim divino, né? A alimentação, né? O prazer que a gente tem de consumir os alimentos, a gente nunca pode deixar isso de lado, né? Então aí que entra a técnica culinária, né? Que é justamente a arte de preparar esses alimentos para que a gente transforme todos eles em preparações saudáveis, né? Preparações agradáveis ao paladar, né? Então aqui nós temos um biscoito de coco, né? Aqui nós temos um bolinho sem glúten, né? Aqui uma torta de morangos com um chantilly de castanha de caju. Aqui nós temos almôndegas de trigo sarraceno com castanha do Pará.
né? Bolinhos de jatobá sem glúten, né? Não sei se vocês já ouviram falar do jatobá, é um fruto que tem aqui no Cerrado, que a gente quebra ele e a gente obtém uma farinha de excelente qualidade, extremamente nutritiva e que pode ser utilizada na panificação, para fazer bolos e assim por diante. Aqui temos um exemplo de um café da manhã biogênico, né? Onde a gente tem um milkshake feito com leite de castanha do Pará, batido com morangos e açúcar de coco, né? E aqui nós temos um cracker de linhaça com uma pasta de manjericão, né? Então vocês imaginam a imensa quantidade de componentes nutracêuticos, de fitoquímicos, de fibras, de minerais, de vitaminas que a gente está ingerindo nessas refeições e, consequentemente, melhorando o nosso microbioma intestinal e, consequentemente, melhorando a saúde como um todo. Aqui eu vou deixar para vocês uma receitazinha do iogurte de morango, né? Que aí eu posso enviar esse material para vocês por e-mail depois. Olha que legal, dá até para fazer picolé de leite de castanha com chocolate. E fica maravilhoso, fica uma delícia. Todas essas receitas aí a gente ensina nos cursos, tá, pessoal? Aqui nós temos um milkshake de castanha do Pará com amora, né? A castanha do Pará, o termo mais adequado é castanha do Brasil, né? Que só tem aqui no Brasil. Sanduíches veganos com pão de jatobá, né? Sem glúten também. Uma gelatina de maçã com açúcar de coco, né? Essa gelatina é feita com agar-agar, que é como se fosse ela é uma alga, né? Equivalente à gelatina de origem animal. Beijinhos de coco e uvas passas. Brigadeiro funcional, né? Que a gente deixa uma receita aí para vocês também. Super fácil de fazer. Essa receita aqui eu faço com inhame cozido. Tem gente que faz com biomassa de banana verde, né? Tem gente que faz com avelã. Enfim, o importante é isso que a gente tenta ensinar nos nossos cursos, a gente aprender a técnica culinária. E aí você, diante desse conhecimento da técnica culinária, você prepara os alimentos com os ingredientes que mais são indicados para o seu caso, né? Então, se a pessoa está precisando de consumir avelã, ela vai, por exemplo, colocar um avelã no brigadeiro, né? E assim por diante. Um pão integral sem glúten, né? Hambúrguer de trigo germinado com lentilha. Queijo de castanhas com goiabada, né? Com meio julieta. Essa torta viva de berries, pelo amor de Deus, gente. Nossa Senhora, isso é bom demais, sério. Essa daqui eu considero assim a minha obra-prima, né? O que eu fiz mais gostoso, acho que foi isso daqui. E ela é uma torta que ela é feita, a massa dela a gente bate, né? Tâmaras com castanhas, né? Amêndoas no processador. Aí você pega, você mistura isso, coloca no assadeiro, né? E aí você leva lá para desidratar, leva para o forno, né? Aí depois você tira do forno a massa, né? E aí você vai fazendo os recheios, né? Aqui tem um recheio de castanha do Pará, como se fosse um chantilly de castanha do Pará com castanha de caju e uva passa, né? Aí aqui nós temos um recheio de açaí, um recheio de frutas vermelhas e finalizando aqui uma decoração ali de geleia de mirtilo. Realmente é algo divino. Aqui uma torta salgada de quinoa com hortaliças, né? Então nos cursos a gente sempre tenta ensinar preparações que sejam realmente práticas, né? Porque a gente sabe que o dia a dia é uma correria, né? Estudo, trabalho, tudo mais. Então essa torta salgada de quinoa com hortaliças, por exemplo, ela substitui tranquilamente o almoço, né? Tudo que você almoça, brócolis, cenoura, ovo, quinoa, manjericão, tomate, tudo a gente consegue reunir nessa torta salgada de quinoa com legumes. Bom, aqui foi a galera que participou aí da nossa última edição do curso, né? De alimentação consciente. É um curso que a gente oferece uma vez por semestre aqui em Brasília, né? Essa é a minha filhinha Aimee, né? Quando ela tinha acho que uns 8 meses mais ou menos, voltando da feira, toda sujinha de amora. Essa aqui é ela bem bebezinha, né? Eu quase não sou um pai coruja. Aqui ela fazendo suco verde, né? Desde que ela tem um aninho, eu coloco ela lá para fazer o suco verde, para ligar o liquidificador, né? Para segurar a redinha lá e tudo mais. E ela sempre participou da preparação dos alimentos, né? E é muito interessante isso, porque quando você envolve a criança no preparo dos alimentos,
ela tende a comer aquilo que ela preparou. Mesmo que ela não goste, né, que ela não esteja familiarizada, pelo fato de ter preparado o alimento, ela tende a consumir. Aqui a Imeia consumindo um picolé de manga Palmer. Olha só, um picolé de manga. Coisa mais ridícula do mundo é você fazer um picolé de manga Palmer. Você pega a manga Palmer, compra a manga bem madurinha na feira, bate no liquidificador, bate no processador, tanto faz, coloca em formas de picolé, bota no freezer. Acabou, está pronto o picolé de manga Palmer. Bota os palitinhos lá, pronto. Bala de espirulina com agar-agar. Não sei se você já ouviu falar da espirulina, mas ela é uma alga em pó, que é uma excelente fonte de ferro, uma excelente fonte de GLA, de componentes bioativos que melhora a saúde intestinal assim, de uma forma incrível. Aqui em meio, o dia que ela aprendeu a comer lixia, né, eu sempre ofereci lixia para ela, ela nunca quis, né? Aí quando eu subi na árvore, catei umas lixias e trouxe para ela, aí ela viu assim, pô, meu pai está subindo lá na árvore para catar umas lixias para mim, e ela foi, experimentou e gostou. Né? Então, a partir desse dia aí, ela ficou amarradona em lixia. Aqui a Imeia tomando suco verde, ela toma o suco verde desde que ela tem 7 meses, mais ou menos, de idade, né? Gente, não é só porque eu sou um pai coruja, tá? Mas a minha filha está com 4 anos e ela nunca ficou doente na vida. Ela nunca ficou com assadura, ela nunca ficou com a cólica, ela nunca ficou com a dor de ouvido, ela nunca ficou com uma dor de garganta, ela nunca ficou com uma gripe que se estendeu por mais de 3 dias. Ela é, de fato, a criança mais saudável que eu conheço. Então, ela é a maior prova de que tudo isso que eu estou falando aqui para vocês não é besteira. Exatamente. É cobaia. E aí eu tento sempre envolver ela nas atividades de plantio, de horta, né? E também para colher mexerica, para colher as frutas, ela adora colher, né? E quando a gente envolve a criança nesse ciclo de produção do alimento, nessa coisa sagrada que o alimento tem, né? A gente tenta resgatar essa sacralidade do alimento, né? Quando a gente envolve a criança nesse ciclo, a gente observa que ela naturalmente começa a ter uma maior atenção para alimentos saudáveis, né? Exercício físico, né? Então, desde que ela era bebezinha, a gente sempre incentivou o exercício físico, né? Brincar no parquinho, brincar no pula-pula, né? E tudo mais, né? Olhem a expressão de felicidade, né? no rosto dela, né? Então, isso é vida, né? Brincar na natureza é realmente algo que deixa a criança em estado de graça, né? É algo que nenhuma brincadeira dentro do apartamento, dentro de casa, consegue fazer, né? A criança fica assim, né? Naturalmente em estado de graça, né? Bom, já que estamos falando de exercício físico, eu só trouxe esse slide aqui para vocês verem as várias consequências que tem do sedentarismo, né? Obesidade, síndrome metabólica, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, a disfunção erétil. Olha só, gente, que interessante. Porque a gente convence o homem assim, né? A gente convence o homem a praticar um esporte falando que o sedentarismo leva à disfunção erétil. E a mulher a gente convence a praticar esportes falando que melhora a saúde da pele, melhora o brilho dos olhos, do cabelo, tudo mais, né? Doenças hepáticas, doenças do fígado, doenças da bexiga, né? Doenças urinárias, constipação, diverticulite, síndrome dos ovários policísticos, olha só, até mesmo a SOP tem relação com o sedentarismo. Câncer, sarcopenia, osteopenia, osteoporose, disfunção cognitiva, perda de memória, depressão, ansiedade, tudo isso está relacionado com o exercício físico. Por quê? Porque o exercício físico é o grande ativador das mitocôndrias. Não existe nada que ativa mais as mitocôndrias do que o exercício físico. E aqui eu chamo a atenção de vocês para a importância do sono, né? Então, olha como um sono adequado é importante. Nesse estudo, eles avaliaram 2 grupos, durante 14 dias. Um grupo dormiu em média 8 horas e meia de sono por noite, o outro grupo dormiu em média 5 horas e meia de sono por noite. E os resultados foram impressionantes. No grupo que teve restrição de sono, né, que dormiu pouco, né, dormiu 5 horas por noite ou 6 horas por noite, houve uma diminuição
em 55% da perda de tecido adiposo, ou seja, olha a relação que o sono ruim tem com a obesidade, né? Houve um aumento de 60% da perda de massa magra, que é justamente a perda de músculo, né? Então dormir mal leva à perda de músculo, a perda muscular, né? Houve um aumento da grelina, né? E a grelina a gente sabe que é um hormônio que é produzido no estômago, que ele tem justamente várias funções, né? Dentre essas várias funções, o aumento do apetite, né? Então pessoas que dormem mal são pessoas que acordam inflamadas, acordam resistentes à insulina e tem um aumento do apetite no dia seguinte, né? Então vejam a importância da gente dormir bem. Olha só, quando a gente dorme mal, a gente diminui a sensibilidade à insulina, ou seja, a gente fica resistente à insulina, a gente aumenta marcadores inflamatórios como a interleucina 6, o TNF-alfa e a proteína C reativa, e a gente diminui a vasodilatação dependente do tecido endotelial, né? Ou seja, dormir mal também pode levar à disfunção erétil, né? No caso dos homens, por exemplo. E olha só que legal, gente, essa aqui é uma tabela que mostra a recomendação de duração do sono de acordo com a faixa etária, né? Então olha só, as crianças, o tanto que elas precisam dormir mais do que a gente, né? Mas nós adultos precisamos dormir de 7 a 9 horas, né? Então nada de ficar no Facebook até 1 da manhã, né? Vamos chegar em casa, vamos preparar para dormir, né? Deu 10 horas, já vai desligando as luzes ali e tal. E por último aqui, a luz artificial de tablets, né, de celulares, de televisão, tudo isso à noite também pode prejudicar a qualidade do sono, né? Esse aqui foi um estudo de 2014 que mostrou isso, né, que pessoas que ficam se expondo em excesso, né, à luz artificial no período noturno, elas têm uma diminuição da qualidade do sono. Aqui os perigos do uso inadequado do celular, né, que eu achei importante colocar isso aqui, não tem muito a ver com a alimentação, mas é muito importante, tá? Então vejam, esse slide aqui está melhor. Vejam em um adulto que quando você coloca o celular no ouvido, de fato, essa radiação do celular, ela penetra no cérebro, e ela penetra no cérebro causando danos muitas vezes irreversíveis aos neurônios, aos astrócitos e às células do sistema nervoso. Agora, uma criança de 5 anos, ela tem a espessura do crânio, cerca de 1/4 da espessura do crânio de um adulto. Então, olha o tanto que a radiação eletromagnética do celular penetra no cérebro de uma criança. Ou seja, você dá um celular para uma criança é um crime, tá? A criança tem que passar longe do celular. E quando tiver que dar, coloca no modo avião, coloca no modo offline, né? Será que existem pesquisas científicas que mostram a relação entre o uso de celular e tumores no cérebro? Olha aí, em 2011 a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classificou a radiação eletromagnética do celular como possivelmente carcinogênica. Olha aí, outra pesquisa. Descobrimos que o uso de telefone celular está associado a gliomas, tumores cerebrais malignos e neuromas acústicos, né, que são tumores no nervo cerebral que podem aparecer até 10 anos depois da exposição inicial, né? Aí, mais estudos mostrando sempre a mesma coisa. Bom, então aqui eu deixo essa mensagem final, né? Se vocês saírem daqui dessa palestra com essa mensagem, eu já estou feliz, né? De que o nosso corpo é um templo sagrado, onde a natureza pede para ser reverenciado, né? A gente tem que olhar dessa forma para o nosso corpo. A gente tem que ter mais atenção no que a gente coloca para dentro da boca, né? Como a gente viu, o intestino é a maior porta de entrada do organismo, né? E deixa essa última reflexão aqui, né? Eu não posso mudar a direção do vento, mas eu posso ajustar minhas velas para alcançar o meu destino. Ou seja, eu não posso mudar as leis biológicas, eu não posso mudar as leis do metabolismo, eu não posso mudar as leis que regem a minha fisiologia, mas eu posso mudar alguns hábitos da minha vida, eu posso mudar alguns hábitos alimentares de forma a viver com uma melhor qualidade de vida, a viver uma vida mais feliz. Então eu deixo o convite aqui, aí está o meu contato, eu deixo o convite para todos vocês participarem do nosso curso, que vai acontecer nos 2 últimos finais de semana de outubro. Ele é um curso teórico e prático, né, onde a gente aprende esses assuntos aqui de forma mais aprofundada, a gente aprende a fazer combinações alimentares adequadas, a gente aprende as propriedades funcionais de cada alimento, né, no tratamento de patologias.
E a gente também aprende muito sobre a Ayurveda, né? Nesse curso a gente vai aprender bastante sobre a Ayurveda, eu vou fazer ele em parceria com o Mário Neto. E para quem não sabe o que é Ayurveda, o Ayurveda é o sistema de medicina mais antigo da humanidade, né? Então ele é mais antigo, inclusive, do que a medicina chinesa, tá? Então é só me mandar um e-mail que eu mando essa palestra em PDF para vocês. Aí eu queria pedir agora, pessoal, a colaboração de vocês para a gente fazer um pequeno videozinho aqui. Tem uma amiga muito querida que ela está enfrentando a experiência do câncer, né? E ela está reagindo muito bem, né? Ela está com um tipo bastante agressivo de câncer, né? Então, a gente só gravar um videozinho de apoio a ela, né? Eu vou precisar da ajuda de vocês aqui. Então, eu vou só fazer algumas perguntas para vocês, né? Eu vou perguntar se vocês gostaram da palestra. Gostaria muito que vocês saíssem daqui hoje também com a ideia de que a nutrição é com o nutricionista, né? O profissional habilitado a falar de nutrição é o nutricionista, não é o médico, não é o blogueiro, não é a pessoa da academia, né? É o nutricionista, né? Então eu só vou perguntar para vocês gostaram da palestra? Vocês respondem. Podem falar sim, e se não gostou pode falar não também. Essa palestra foi uma droga, horrível essa palestra, pode falar não também. Vou perguntar, nutrição é com o? Vocês falam nutricionista. E vou falar assim, pessoal, vocês podem mandar aí a mensagem para a nossa querida amiga, e aí eu vou pedir para vocês falarem força Lilian. Pode ser? Lilian, isso. Bora lá? Então estamos aqui na Universidade de Brasília, no dia 1º, desculpa, dia 31, foi mal, Universidade de novo. Bom, estamos aqui na Universidade de Brasília, no dia 31 de agosto de 2016, que coincidentemente é dia do nutricionista, né? E vocês gostaram da palestra, pessoal? Sim! Nutrição é com o? Nutricionista! E a nossa mensagem para a nossa querida amiga que está enfrentando uma batalha muito especial? Força Lilian! Aê! Pessoal, a gente tem 5 minutinhos para pergunta. Aí quem tiver, só para poder falar bem rapidinho, assim, para a gente dar tempo. Primeiro eu gostaria de parabenizar pela palestra e parabenizar pela graduação, porque hoje eu vejo que eu sou muito desenvolvido para a comunicação também, então é nosso grupo. Mas eu queria fazer duas observações só. Você colocou aí que da intestinal. Tá. Aí não precisa. E permeabilidade intestinal pode provocar falhas. Eu concordo com isso também. Só que eu varia e pelo pouco que eu sei, a tem potencial genético. Ela é uma doença hereditária. Você já nasce ou não, você tem um objetivo, você desenvolve a doença. Então, ao meu ver, essa diagnóstica intestina, ela pode potencializar o início da doença e não causar a doença difícil. Perfeito. Muito boa sua observação. Realmente eu expressei de forma adequada, né? As doenças autoimunes têm um componente genético muito forte, né? O fato é que o grande fator gatilho, né, que provoca, né, E antecipar, porque você nasce com uma positivo, não você pode desencadear a doença. Na infância, na adolescência, na velhice ou até nunca. Então, isso aí pode acelerar. Outra coisa, quando você falou do glúten, eu fico muito preocupada com esse cenário do glúten, que a glúten, e quem não tem intolerância ao glúten. Então, não é que o glúten vai ter. Você colocou muito bem que o glúten em excesso pode provocar essa hipermeabilidade do trato intestinal. Agora, eu vou colocar para ser aquele refrigerador de excesso em glúten não adianta. Perfeito, muito boa a sua observação. Eu acho que não está funcionando mais. Bom, muito boa a sua observação. A gente tem que ter em mente que tem pessoas que consomem glúten nas 3 refeições do dia. Né?
no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde, com bolo, no jantar, macarrão, tudo mais. Então, assim, realmente o que a ciência tem mostrado é que provavelmente não é necessário retirar o glúten da dieta de todo mundo, isso inclusive não é nem indicado, né? Mas, de fato, a gente tem que começar a olhar para o glúten com outros olhos, né? Olhar para o glúten conhecendo os efeitos metabólicos e fisiológicos que ele é capaz de causar. Né? Então, nesse sentido, é muito interessante a gente, em vez de comprar um macarrão que tem glúten, comprar um macarrão de arroz, por exemplo, que hoje em dia a gente compra o preço unificado, ao mesmo valor. Em vez de eu comer, por exemplo, um pão com requeijão no café da manhã, eu posso fazer uma crepioca com ovo, colocar no recheio de tomate, enfim, uma pasta de manjericão, enfim. A gente conhecer técnicas culinárias que nos permitam diminuir a ingestão de glúten. Eu acho que essa é a ideia. Porque quando diz assim, eu não vou tirar o pão, vou tirar uma... Não, você come o pão, você não integral de manhã, evita o macarrão na hora do almoço. É você saber balancear isso. Agora, claro, quem já intolerância ao glúten já detectada, comprovada, aí sim você fica todo. Exato. Mas se você não tem, não tem problema já. Perfeito. É porque a minha dúvida é para a lactose, né, para o leite, então seria a mesma coisa. Porque a gente não pode tirar também, porque deve ter algumas propriedades que as pessoas precisam, né? Não tem nos leites vegetais, imagina. Sim. O leite, sim. Não dá para cortar assim. Exato. De certa forma, o leite pode ser uma interessante para muitas pessoas, né? Mas a gente realmente tem que ter um pé atrás em relação tanto ao leite quanto ao glúten. Né? Porque a ciência tem mostrado que realmente o leite é um alimento que pode ser problemático para muitas pessoas. Agora, o leite, pelo que eu vi, por exemplo, já seria... Exatamente. Né? Então você tem leites e leites, né? Por exemplo. Hoje em dia, no Brasil, a legislação não é permitido você comercializar leite cru, por exemplo. A gente sabe que o leite cru do extrato da vaca é o leite que tem uma menor quantidade de probióticos, né? Porque esses probióticos acabam morrendo no processo de pasteurização do leite. Né? Então, assim, até o Ayurveda ele tem uma visão muito interessante em relação ao leite. Né? Ele fala